você soubesse o que Carl Jung descobriu sobre as pessoas que enxergam o que a maioria não vê, nunca mais dormiria tranquilo. Existe uma habilidade rara, quase uma maldição, que permite a alguns indivíduos penetrar nas profundezas da psique alheia, desvendando segredos, medos e verdades que a sociedade inteira se esforça para esconder. Mas essa visão aguçada, essa percepção diferenciada, vem com um preço brutal, um custo psicológico que ninguém compreende e que pode destruir a vida de quem a possui. Hoje, vou te revelar a descoberta mais perigosa de Jung sobre aqueles que veem tudo e por que ele acreditava que essa capacidade singular pode tanto te aniquilar quanto te transformar em algo extraordinário. Prepare-se, porque o que você está prestes a ouvir vai te forçar a questionar tudo o que você pensa sobre a realidade e sobre si mesmo. A história que desvendou a descoberta mais perturbadora de Jung começou com uma paciente que ele descreveu em suas anotações privadas. Uma mulher de tipo intuitivo introvertido, extremamente sensível, que o procurou em 1913. Naquela época, o próprio Jung estava imerso em sua própria crise psicológica, um abismo existencial após a ruptura com Freud. Essa paciente, que Jung mais tarde categorizaria como um dos tipos de personalidade mais raros, possuía o que ele chamou de percepção intuitiva indiferenciada. Imagine isso. Ela entrava em qualquer ambiente e, instantaneamente, sentia a atmosfera psicológica. Quem estava mentindo? Quem carregava uma dor emocional sufocante? Quem nutria ressentimentos secretos por trás de sorrisos forçados? Jung escreveu, abre aspas, a paciente demonstra uma capacidade extraordinária de perceber conteúdos inconscientes nos outros, mas essa faculdade parece causar-lhe considerável angústia em vez de vantagem. Fecha aspas. Ela não conseguia participar de conversas banais, porque via através de cada fachada social, cada máscara de conveniência. Ela não conseguia manter amizades porque as pessoas se sentiam expostas, nuas e desconfortáveis em sua presença. Ela não conseguia manter um emprego, porque sua mera existência perturbava os acordos inconscientes coletivos que mantêm os grupos funcionando. Era como se ela fosse um espelho que refletia as sombras mais profundas de todos, e ninguém suportava olhar para si mesmo. Jung percebeu que não estava tratando uma patologia. Ele estava observando o que acontece quando o inconsciente se torna consciente demais, quando a percepção se torna tão diferenciada que se torna um perigo para a sobrevivência social. Ele documentou suas descrições das pessoas com uma precisão assustadora. Ela falava dos outros como se tivesse acesso aos seus pensamentos mais íntimos e suas motivações ocultas. Quando Jung verificava suas observações através de questionamentos cuidadosos, elas se mostravam notavelmente precisas. Isso não era psicose nem delírio. Era uma consciência tão avançada que se tornara socialmente perigosa. Mas Jung descobriu algo ainda mais inquietante, porque a percepção extraordinária dessa paciente parecia impossível de explicar. Então, Jung começou a investigar o que ele mais tarde chamaria de participação mística, o fenômeno psicológico onde indivíduos com intuição altamente diferenciada são sobrecarregados por conteúdos inconscientes de outras pessoas. Jung escreveu em suas anotações do livro vermelho, abre aspas, existem entre nós aqueles cujo aparelho psíquico é tão finamente sintonizado que absorvem não apenas comunicações conscientes, mas toda a atmosfera inconsciente de seu ambiente. Fecha aspas. A pesquisa moderna da doutora Elaine Aron sobre pessoas altamente sensíveis valida as primeiras observações de Jung. Sua pesquisa mostra que aproximadamente 20% das pessoas têm sensibilidade sensorial e emocional aumentada. Mas Jung identificou algo mais específico dentro de sua tipologia psicológica, o tipo intuitivo introvertido, compreendendo aproximadamente 1% da população que não apenas sente profundamente, mas percebe padrões inconscientes com clareza assustadora. Jung observou que esses indivíduos possuem o que ele chamou de função intuitiva diferenciada. Seus cérebros processam não apenas as pistas sociais óbvias, mas estados emocionais inconscientes, conteúdo reprimido e padrões psicológicos que outros não conseguem detectar. Eles veem a depressão por trás de sorrisos forçados,
Eles sentem o desespero sob apresentações confiantes. Eles sentem a sombra coletiva que os grupos inconscientemente concordam em ignorar. Jung escreveu, abre aspas, o perigo não reside na percepção em si, mas no isolamento psíquico que ela cria. Quando se vê claramente o que os outros não podem ou não querem ver, torna-se um espelho que a sociedade não suporta olhar. Fecha aspas. Isso cria o que Jung chamou de problema da função superior, quando sua maior força se torna seu maior fardo, porque ela te separa da participação inconsciente coletiva. Mas Jung descobriu que o verdadeiro perigo não era a percepção em si, porque pessoas com percepção altamente diferenciada veem os conteúdos inconscientes dos outros claramente. Portanto, elas se tornam alvos para o que Jung extensivamente documentou como projeção da sombra, onde as pessoas as atacam inconscientemente por refletirem o que elas se recusam a reconhecer em si mesmas. Jung escreveu em Psicologia do Inconsciente, abre aspas, nada tem uma influência psicologicamente mais forte em seu ambiente, e especialmente em seus filhos, do que a vida não vivida dos pais, fecha aspas. Mas ele descobriu que esse princípio se estendia a todos os relacionamentos. Quando a sombra de alguém é refletida de volta através da percepção clara de outra pessoa, a mente inconsciente tem duas escolhas, integrar a sombra ou atacar o espelho. Jung documentou esse padrão repetidamente em seu trabalho clínico. A pessoa que vê claramente é culpada por criar os problemas que ela está apenas observando. Seus pacientes com intuição diferenciada experimentavam isso constantemente. Quando eles sugeriam gentilmente que alguém parecia perturbado, essa pessoa explodia com eles por serem negativos ou criarem drama. Quando expressavam preocupação com problemas óbvios, eram acusados de serem críticos ou de fabricar problemas onde não existiam. Jung percebeu que isso não era coincidência, era uma defesa psicológica. Em Memórias, Sonhos, Reflexões, ele escreveu, abre aspas, tudo o que nos irrita nos outros pode nos levar a uma compreensão de nós mesmos, fecha aspas. Mas para a maioria das pessoas, é mais fácil atacar a pessoa que reflete sua sombra do que examinar o que está sendo refletido. Isso cria o que Jung chamou de fenômeno do bode expiatório. Indivíduos altamente perceptivos frequentemente se tornam o problema designado em cada grupo em que entram, não porque causem problemas, mas porque revelam problemas que já existem no inconsciente coletivo. Jung observou, abre aspas, o portador da percepção superior torna-se o repositório de tudo o que o grupo não pode reconhecer conscientemente sobre si mesmo, fecha aspas. Esse padrão explica por que esses indivíduos não apenas se sentem incompreendidos, eles se sentem sistematicamente alvejados por uma força que não conseguem explicar racionalmente. Mas a descoberta mais perturbadora de Jung ainda estava por vir, porque Jung observou que a percepção avassaladora se manifestava de forma diferente em diferentes indivíduos. Portanto, ele identificou 4 padrões distintos dentro do tipo intuitivo introvertido, cada um representando uma maneira diferente de processar conteúdos inconscientes de outras pessoas. Tipo 1. O intuitivo de sentimento. Jung documentou pacientes que combinavam intuição introvertida com função de sentimento diferenciada. Esses indivíduos não apenas veem o que está acontecendo psicologicamente, eles sentem isso em seus próprios corpos. Eles absorvem as emoções dos outros tão completamente que muitas vezes não conseguem distinguir entre seus próprios sentimentos e aqueles que absorveram inconscientemente. Jung escreveu, abre aspas, o intuitivo de sentimento vive em um estado de contágio emocional perpétuo, experimentando as emoções não vividas de todos em seu ambiente, fecha aspas. É como se a dor alheia se tornasse a sua própria, uma tortura constante. Tipo 2. O intuitivo de pensamento. Esses indivíduos veem padrões psicológicos e prevêem resultados comportamentais com precisão assustadora. Jung observou que eles podiam prever falhas de relacionamento, desastres de carreira e colapsos pessoais meses antes de ocorrerem, não através de análise lógica,
mas através do reconhecimento de padrões inconscientes. Jung notou, abre aspas, eles possuem uma capacidade misteriosa de perceber as conclusões lógicas de processos inconscientes que outros ainda não conseguem ver. Fecha aspas. Eles são os profetas silenciosos da desgraça, vendo o inevitável antes que ele se manifeste. Tipo 3. O intuitivo de sensação. Jung documentou pacientes que podiam sentir as manifestações físicas de estados psicológicos em outros, detectando doenças antes que os sintomas aparecessem, sentindo fadiga antes que fosse reconhecida ou sentindo a tensão corporal que indicava sofrimento emocional. Jung escreveu, abre aspas, esses indivíduos servem como sistemas de alerta precoce para doenças psicológicas e físicas em seu ambiente. Fecha aspas. Eles são os detectores humanos de anomalias, sentindo a podridão antes que ela se espalhe. Tipo 4. O intuitivo puro. O tipo mais raro que Jung encontrou combinava a intuição introvertida com o que ele chamou de função auxiliar indiferenciada. Eles viam tudo, mas tinham dificuldade em organizar ou expressar suas percepções de forma coerente. Jung observou, abre aspas, eles vivem em um estado de sobrecarga perpétua, recebendo vastas quantidades de informações inconscientes sem estrutura psicológica adequada para processá-las construtivamente. Fecha aspas. Imagine ter acesso a todo o conhecimento oculto do universo, mas não conseguir formar uma frase para descrevê-lo. É a loucura da clareza sem voz. Compreender seu padrão específico é crucial, porque cada tipo requer abordagens diferentes para o que Jung chamou de desafio da integração. Mas primeiro, você precisa entender por que Jung considerou essa descoberta tão perigosa. Porque Jung observou os efeitos devastadores da percepção indiferenciada em seus pacientes. Portanto, ele concluiu que ver tudo sem a devida integração psicológica representava perigos genuínos, tanto para o bem-estar individual quanto para o coletivo. Jung identificou 3 perigos específicos que tornaram essa descoberta tão ameaçadora. Perigo 1. A ruptura do inconsciente coletivo. Jung escreveu, abre aspas, o indivíduo que percebe com muita clareza ameaça os acordos coletivos dos quais depende a coesão social. Fecha aspas. Quando alguém vê através das ilusões compartilhadas que mantêm os grupos unidos, os acordos tácitos para ignorar certas verdades, essa pessoa se torna uma força desestabilizadora. Jung observou que organizações, famílias e sociedades funcionam em parte através de acordos inconscientes coletivos sobre o que será e o que não será reconhecido. O indivíduo altamente perceptivo viola inadvertidamente esses acordos simplesmente por existir autenticamente. É como um vírus da verdade em um sistema construído sobre mentiras convenientes. Perigo 2. O isolamento psicológico. Jung documentou como a percepção diferenciada cria o que ele chamou de problema da função superior, quando sua maior força psicológica se torna a fonte de seu maior sofrimento. Ele escreveu, abre aspas, a maldição da consciência é que ela não pode ser compartilhada com aqueles que não a possuem. Fecha aspas. O indivíduo se torna uma ilha de consciência em um oceano de inconsciência. Esse isolamento não é apenas social, é existencial. Esses indivíduos frequentemente relatam sentir que estão vivendo em uma realidade diferente de todos ao seu redor. É a solidão de quem vê o abismo enquanto os outros dançam na beira. Perigo 3. A dissolução da identidade. Mais perigosamente, Jung descobriu que pessoas que absorvem conteúdos inconscientes de outras frequentemente perdem contato com sua própria personalidade autêntica. Elas ficam tão inundadas com material psicológico externo que não conseguem distinguir entre seu próprio mundo interior e o que estão absorvendo de seu ambiente. Jung chamou isso de participação mística, um estado onde as fronteiras psicológicas se dissolvem e o indivíduo se funde com os conteúdos inconscientes coletivos. Ele escreveu, abre aspas, o perigo não é meramente o exílio social, mas a aniquilação psicológica, a perda completa da identidade individual em favor da posse coletiva. Fecha aspas. É a morte do eu, engolido pela maré sombria do inconsciente alheio. É por isso que Jung considerava a integração da percepção superior não apenas terapeuticamente importante,
mas psicologicamente urgente, porque a percepção superior não integrada representava tais perigos. Portanto, Jung desenvolveu o que chamou de processo de individuação, uma abordagem sistemática para manter a identidade individual, enquanto se desenvolve um relacionamento consciente com os conteúdos inconscientes. Fase 1. Reconhecimento e diferenciação. Jung ensinou seus pacientes altamente perceptivos a primeiro reconhecer quando estavam absorvendo material psicológico que não era deles. Ele chamou isso de discriminação consciente, a capacidade de distinguir entre a experiência interna autêntica e o conteúdo externo absorvido inconscientemente. Jung escreveu, abre aspas, a primeira tarefa é estabelecer o que pertence a você e o que pertence aos outros. Sem essa discriminação, não pode haver desenvolvimento individual. Fecha aspas. A técnica que ele ensinava era simples, mas brutalmente eficaz. Jung instruía os pacientes a passar um tempo em completa solitude diariamente, permitindo que o material absorvido se assentasse, para que pudessem reconhecer sua própria voz psicológica autêntica. É um mergulho no silêncio para encontrar o seu próprio eu, antes que ele seja afogado pelas vozes dos outros. Fase 2. Integração da sombra. Jung descobriu que pessoas que veem as sombras dos outros claramente muitas vezes o fazem porque não integraram as suas próprias. Quanto mais você nega sua própria capacidade de engano, egoísmo ou crueldade, mais perturbado você ficará ao ver essas qualidades nos outros. Jung escreveu, abre aspas, tudo o que nos irrita nos outros pode nos levar a uma compreensão de nós mesmos, mas apenas se tivermos a coragem de olhar para dentro, em vez de permanecer focados para fora. Fecha aspas. A integração da sombra significa reconhecer que você contém todas as qualidades humanas que observa nos outros. Isso não te torna uma pessoa má. Isso te torna uma pessoa completa que pode ver claramente sem julgamento. É a coragem de encarar seus próprios demônios para não ser assombrado pelos demônios alheios. Fase 3. Participação consciente. A fase final envolve o que Jung chamou de participação consciente no inconsciente coletivo, a capacidade de se envolver com os conteúdos psicológicos dos outros, sem ser sobrecarregado ou perder sua identidade individual. Jung escreveu, abre aspas, a pessoa individuada pode servir como uma ponte entre o consciente e o inconsciente, ajudando a tornar o inconsciente consciente nos outros, sem sacrificar sua própria integridade psicológica. Fecha aspas. Isso requer desenvolver o que Jung chamou de containers psicológicos, a capacidade de reter temporariamente os conteúdos inconscientes dos outros, mantendo a consciência de que eles não são seus. É como ser um receptáculo para a escuridão alheia, sem permitir que ela te consuma. Porque Jung entendeu que a percepção superior ou destrói ou transforma indivíduos. Portanto, ele estudou figuras históricas para entender a diferença entre a integração bem-sucedida e o colapso psicológico. O caso de Nietzsche, percepção não integrada. Jung foi profundamente influenciado pela filosofia de Nietzsche, mas observou como sua percepção superior acabou levando ao colapso psicológico. Em memórias, sonhos, reflexões, Jung escreveu sobre a capacidade de Nietzsche de ver através das fachadas sociais, religiosas e filosóficas com clareza devastadora. No entanto, Jung observou que Nietzsche nunca aprendeu a integrar esses insights de forma construtiva. Em vez de usar sua percepção a serviço da cura, ele a empunhou como uma arma contra a sociedade. Jung escreveu, abre aspas, Nietzsche possuía uma visão extraordinária da natureza humana, mas permaneceu identificado com sua função superior, em vez de integrá-la em uma personalidade equilibrada, fecha aspas. Jung observou que o isolamento de Nietzsche e seu eventual colapso representavam o que acontece quando a percepção superior permanece não integrada. O indivíduo é consumido pelo que vê, em vez de ser transformado por isso. É a tragédia daquele que vê a verdade, mas é esmagado por ela. O caso de Mestre Eckhart. Integração bem-sucedida. Jung estudou extensivamente o místico medieval Mestre Eckhart, a quem considerava um exemplo de percepção superior integrada com sucesso. Eckhart possuía o que Jung chamou de intuição mística,
a capacidade de perceber realidades espirituais e psicológicas que outros não conseguiam acessar. Mas, ao contrário de Nietzsche, Eckhart canalizou seus insights para o serviço compassivo. Jung escreveu, abre aspas, Eckhart transformou sua percepção superior em sabedoria que podia nutrir os outros sem sobrecarregá-los. Ele via claramente, mas falava de maneiras que convidavam à compreensão, em vez de resistência, fecha aspas. Jung notou que o sucesso de Eckhart veio do que ele chamou de humildade consciente, o reconhecimento de que a percepção superior é um dom a ser compartilhado com sabedoria, não uma arma a ser empunhada. É a sabedoria de quem vê o abismo, mas estende a mão para guiar os outros para longe dele. A própria jornada de integração de Jung. Mais significativamente, Jung documentou sua própria luta com a percepção avassaladora durante o que ele chamou de sua confrontação com o inconsciente, de 1913 a 1919, registrada no Livro Vermelho. Jung escreveu, abre aspas, fui ameaçado por uma psicose e fui salvo apenas pela minha capacidade de entender o que estava acontecendo comigo através do meu trabalho com pacientes, fecha aspas. Sua percepção superior de conteúdos inconscientes, tanto os seus próprios quanto os dos outros, quase o destruiu até que ele aprendeu a integrar essas experiências conscientemente. O avanço de Jung veio quando ele percebeu que suas percepções avassaladoras não eram patológicas, mas evolutivas. Elas representavam a consciência tentando evoluir além das limitações coletivas atuais. Essa percepção transformou sua abordagem aos pacientes com dons semelhantes, porque indivíduos com percepção superior frequentemente enfrentam isolamento. Portanto, Jung enfatizou a importância crucial de encontrar o que ele chamou de, abre aspas, os poucos que entendem, fecha aspas, outros capazes de se engajar com a consciência diferenciada sem defensividade. Jung escreveu em O Desenvolvimento da Personalidade, abre aspas, o privilégio de uma vida é tornar-se quem você realmente é, mas esse privilégio não pode ser realizado em isolamento. Requer o testemunho daqueles capazes de reconhecer a autenticidade, fecha aspas. Jung identificou 3 tipos essenciais de relacionamentos para o indivíduo altamente perceptivo. Tipo 1. Pessoas individuadas. Jung escreveu, abre aspas, a pessoa individuada reconhece outra pessoa individuada imediatamente. Há uma qualidade de presença, uma autenticidade que não pode ser fabricada, fecha aspas. Essas conexões frequentemente acontecem instantânea e intensamente. Vocês se reconhecem como membros do que Jung chamou de minoria consciente. Esses relacionamentos são raros, mas essenciais para a sobrevivência psicológica. Com pessoas individuadas, você pode ser completamente autêntico sem medo de sobrecarregá-las ou ameaçá-las. É a rara conexão de almas que veem a mesma escuridão e a mesma luz. Tipo 2. Aqueles engajados na individuação. Jung observou que pessoas ativamente engajadas em seu próprio processo de individuação, seja terapia, trabalho interior, prática espiritual, muitas vezes conseguem lidar com a percepção superior sem defensividade. Eles podem não possuí-la, mas entendem seu valor. Jung escreveu, abre aspas, aqueles que começaram a se conhecer podem suportar ser conhecidos pelos outros, fecha aspas. São os buscadores, os que se atrevem a olhar para dentro e, por isso, não temem a sua visão. Tipo 3. Containers naturais. Jung identificou indivíduos que, embora não possuam percepção superior, têm o que ele chamou de função de container natural, a capacidade de reter conteúdo psicológico sem serem sobrecarregados por ele. Podem ser indivíduos maduros que enfrentaram desafios significativos na vida. São os pilares, os que podem suportar a carga da verdade sem desmoronar. O processo de reconhecimento. Jung desenvolveu indicadores específicos para identificar relacionamentos seguros. Eles fazem perguntas genuínas sobre suas observações, em vez de se defenderem imediatamente. Eles podem reconhecer suas próprias contradições e limitações sem vergonha. Eles demonstram o que Jung chamou de mentalidade psicológica, interesse na realidade interior. Eles mantêm estabilidade emocional quando confrontados com verdades desconfortáveis. Eles mostram genuína curiosidade sobre a consciência e o crescimento.
O protocolo de revelação gradual. Jung ensinou um processo cuidadoso para revelar habilidades perceptivas. Primeiro, comece com observações pequenas e gentis. Segundo, observe o padrão de resposta deles ao feedback. Terceiro, avalie se eles se tornam defensivos ou curiosos. Quarto, aumente gradualmente a profundidade com base na capacidade demonstrada. Quinto, sempre enquadre os insights como ofertas, em vez de pronunciamentos. Jung enfatizou, abre aspas, o objetivo não é encontrar pessoas que aceitem tudo o que você vê, mas encontrar pessoas que possam se engajar com suas percepções como contribuições valiosas para a compreensão, em vez de ameaças à sua autoimagem, fecha aspas. É a arte de plantar sementes da verdade, em vez de atirar pedras, porque a percepção superior integrada serve tanto ao desenvolvimento individual quanto ao coletivo. Portanto, Jung via a individuação bem-sucedida como essencial não apenas para o bem-estar pessoal, mas para a própria evolução da consciência humana. Jung escreveu em O Eu Descoberto, abre aspas, o indivíduo sempre foi o portador do espírito vivo, aquele que provoca a mudança na sociedade, fecha aspas. Ele acreditava que indivíduos que integram com sucesso a percepção superior se tornam o que ele chamou de portadores de cultura, pessoas que ajudam a consciência a evoluir. As 4 etapas da transformação. Etapa 1. Reconhecimento sem sobrecarga. A primeira transformação ocorre quando você aprende a reconhecer suas habilidades perceptivas sem ser esmagado por elas. Jung chamou isso de aceitação consciente da função superior. Jung escreveu, abre aspas, o começo da sabedoria é o reconhecimento do que realmente se é, não do que se deseja ser ou do que se teme ser, fecha aspas. É o primeiro passo para a liberdade. Aceitar a sua própria natureza por mais assustadora que ela seja. Etapa 2. Integração sem isolamento. A segunda etapa envolve aprender a usar sua percepção de forma construtiva, mantendo relacionamentos significativos. Jung chamou isso de individuação social, tornando-se autenticamente você mesmo enquanto permanece conectado aos outros. Jung observou que a pessoa individuada não se retira do mundo, mas se engaja com ele de forma mais consciente. É a arte de ser você mesmo, sem se tornar um ermitão da verdade. Etapa 3. Serviço sem sacrifício. A terceira transformação acontece quando sua percepção se torna um dom que você oferece, em vez de um fardo que você carrega. Jung chamou isso de participação consciente, usando suas habilidades a serviço dos outros sem se esgotar. Jung escreveu, abre aspas, o privilégio de uma vida é tornar-se quem você realmente é, e então, oferecer esse eu autêntico a serviço do todo, fecha aspas. É a alquimia da dor em propósito, transformando sua maldição em uma bênção para o mundo. Etapa 4. Legado sem apego. A etapa final envolve o que Jung chamou de função transcendente, usando sua percepção para contribuir para a evolução da consciência coletiva sem apego a se os outros reconhecem ou aceitam suas contribuições. Jung observou, abre aspas, a pessoa individuada trabalha para o futuro, não para o reconhecimento pessoal no presente, fecha aspas. A integração se torna medicina cultural. Jung acreditava que indivíduos que integram com sucesso a percepção superior desempenham uma função evolutiva vital. Eles veem o que a consciência coletiva ainda não está pronta para reconhecer, ajudando a preparar a humanidade para os passos de desenvolvimento necessários. Jung escreveu, abre aspas, o que não é trazido à consciência nos chega como destino, fecha aspas. Indivíduos altamente perceptivos que aprendem a integração ajudam a tornar os conteúdos inconscientes conscientes antes que eles se manifestem destrutivamente no comportamento coletivo. Mas Jung alertou sobre armadilhas específicas que podem descarrilar essa transformação, porque o caminho da integração da percepção superior contém perigos específicos. Portanto, Jung documentou as maneiras mais comuns pelas quais os indivíduos descarrilam seu próprio processo de transformação. Armadilha 1. A armadilha da inflação. Jung escreveu extensivamente sobre a inflação psicológica, quando os indivíduos se identificam com sua função superior,
em vez de integrá-la conscientemente. Em 2 ensaios sobre psicologia analítica, ele alertou, abre aspas, o perigo é que o ego se identifique com o arquétipo, levando a uma inflação que isola o indivíduo dos relacionamentos humanos, fecha aspas. Indivíduos altamente perceptivos frequentemente caem no que Jung chamou de complexo de salvador, acreditando que devem salvar a todos da inconsciência. Isso leva à pregação, julgamento e eventual isolamento. Jung observou, abre aspas, no momento em que alguém acredita ser o portador da verdade absoluta, caiu na armadilha da posse inconsciente pelas mesmas forças que busca compreender, fecha aspas. É a arrogância da visão, que cega para a própria sombra. Armadilha 2. A justificativa da retirada. Jung documentou casos em que indivíduos usavam sua percepção superior para justificar a retirada completa da sociedade. Eles se convenciam de que os outros eram muito inconscientes para valer a pena o engajamento. O que Jung reconheceu como superioridade espiritual disfarçada de sabedoria. Jung escreveu, abre aspas, a verdadeira individuação requer engajamento com o mundo inconsciente, não fuga dele. O eremita que se retira da vida não a transcendeu, mas foi derrotado por ela, fecha aspas. É a covardia de quem vê demais e se esconde da própria responsabilidade. Armadilha 3. O vício em ser necessário. Jung observou que alguns indivíduos altamente perceptivos se tornam viciados em serem necessários. Eles se definem inteiramente através de sua capacidade de ver e ajudar os outros, perdendo contato com seu próprio desenvolvimento interior. Jung alertou, abre aspas, quando a percepção se torna identidade, a pessoa desaparece por trás da função. Isso não é individuação, mas o seu oposto, o sacrifício da personalidade ao papel, fecha aspas. É a tragédia de quem se perde na luz que projeta sobre os outros. Armadilha 4. O retorno da sobrecarga. Mesmo indivíduos bem integrados podem regredir durante períodos de estresse, trauma ou grandes transições de vida. Eles param de manter suas fronteiras psicológicas e ficam novamente inundados com os conteúdos inconscientes dos outros. Jung enfatizou, abre aspas, a integração não é uma conquista permanente, mas um processo dinâmico que requer atenção consciente constante. Fecha aspas. É uma batalha contínua, uma vigília eterna contra as marés do inconsciente. A manutenção da integração. Jung desenvolveu práticas contínuas para manter uma integração saudável. Solitude regular para distinguir seus próprios conteúdos psicológicos do material absorvido. Escolha consciente sobre quando e com quem engajar habilidades perceptivas. Trabalho contínuo com a sombra para prevenir a projeção de seus próprios conteúdos inconscientes. Conexão com outros capazes de fornecer verificação da realidade e apoio. Expressão criativa como uma saída para a entrada perceptiva avassaladora. Jung escreveu, abre aspas, a pessoa integrada não alcança a perfeição, mas aprende a dançar conscientemente com sua própria complexidade psicológica, fecha aspas. Porque Jung entendeu a percepção superior dentro do contexto do desenvolvimento psicológico coletivo. Portanto, ele via os indivíduos altamente perceptivos como desempenhando uma função evolutiva essencial para a consciência humana. Em O Eu Descoberto, Jung escreveu, abre aspas, o indivíduo sempre foi o portador do espírito vivo, aquele que provoca a mudança na sociedade, fecha aspas. Ele acreditava que pessoas com percepção superior servem como o que ele chamou de pioneiros da consciência, indivíduos cujo desenvolvimento psicológico precede a prontidão coletiva, o padrão histórico. Jung observou que, ao longo da história, indivíduos com percepção superior frequentemente apareciam antes que a consciência coletiva estivesse pronta para integrar seus insights. Eles serviram como batedores avançados para territórios psicológicos que a humanidade eventualmente precisaria explorar. Jung escreveu, abre aspas, o que aparece no indivíduo primeiro como insight psicológico, mais tarde se manifesta no coletivo como transformação cultural, fecha aspas. O indivíduo serve como um laboratório para experimentos de consciência que eventualmente beneficiarão o todo. Manifestações modernas. Jung acreditava que, na era moderna,
Indivíduos altamente perceptivos poderiam estar sentindo padrões psicológicos que explicam o comportamento coletivo, a insustentabilidade ambiental e social, antes que se tornasse óbvio, possibilidades espirituais além dos atuais arcabouços religiosos, implicações tecnológicas que outros não consideraram, conteúdos da sombra coletiva que precisam de integração consciente. O insight de Jung. O indivíduo sensível sente os problemas coletivos primeiro e com mais intensidade. Seus sintomas pessoais frequentemente refletem o que toda a cultura precisa abordar: o serviço sem martírio. O insight crucial de Jung foi que a percepção superior serve melhor à evolução quando é integrada conscientemente, em vez de sofrida inconscientemente. O objetivo não é ser um mártir da consciência, mas ser uma ponte entre o que é e o que está se tornando. Jung escreveu, abre aspas, a pessoa individuada serve ao coletivo não sacrificando sua individualidade, mas desenvolvendo-a tão completamente que ela se torna um dom para o todo, fecha aspas. A integração máxima. No mais alto nível de desenvolvimento, Jung observou, indivíduos com percepção superior mantêm suas habilidades levemente, vendo claramente sem apego aos outros, aceitando o que veem, percebendo profundamente sem compulsão para consertar tudo o que observam. Jung chamou isso de função transcendente, a capacidade de servir à evolução da consciência naturalmente, sem forçar ou pregar, simplesmente incorporando modos de ser mais conscientes. Lembre-se da paciente de Jung de 1913, a intuitiva introvertida que o procurou durante sua própria crise psicológica. Após 3 anos de trabalho com o processo de individuação de Jung, sua vida se transformou completamente. Ela aprendeu a distinguir entre seus próprios conteúdos psicológicos e o que absorvia dos outros. Ela encontrou trabalho como conselheira, onde sua percepção diferenciada ajudou indivíduos perturbados. Ela construiu relacionamentos com pessoas que valorizavam seus insights, em vez de temê-los. Mais importante, ela parou de experimentar sua percepção superior como uma maldição e começou a entendê-la como o que Jung chamou de um dom que requer desenvolvimento consciente. Jung escreveu sobre sua transformação, abre aspas, a paciente aprendeu não a ver menos, mas a ver com mais sabedoria, não a perceber menos profundamente, mas a se engajar mais conscientemente com o que percebia. Seu dom permaneceu intacto, mas seu relacionamento com ele se tornou integrado, em vez de avassalador, fecha aspas. Isso representa a descoberta mais perigosa de Jung, que alguns indivíduos nascem com uma consciência que excede a prontidão coletiva, e essa percepção avançada ou os destruirá através do isolamento e da sobrecarga, ou os transformará exatamente no que a humanidade precisa para sua evolução psicológica. Sua percepção superior não é um defeito em sua composição psicológica. É uma característica avançada do desenvolvimento da consciência. Você não está quebrado porque vê tudo o que os outros perdem. Você está psicologicamente à frente do seu tempo. A questão não é se você deve suprimir sua percepção para se encaixar na inconsciência coletiva. A questão é se você desenvolverá as habilidades de individuação necessárias para integrar sua percepção conscientemente. O método de individuação de Jung oferece um caminho do isolamento perigoso ao serviço consciente, da percepção avassaladora à sabedoria integrada, da maldição psicológica à contribuição evolutiva. Você nasceu para ver tudo, não para sofrer em silêncio, mas para servir à evolução da consciência. O mundo precisa de seus insights, mas precisa deles entregues com a integração, sabedoria e consciência estratégica que transformam a percepção perigosa em medicina cultural. Seu dom não é seu fardo. Seu relacionamento inconsciente com seu dom é seu fardo. Aprenda a integrá-lo conscientemente e você se tornará exatamente o que Jung acreditava que indivíduos altamente perceptivos deveriam ser: pioneiros da consciência, preparando a humanidade para um desenvolvimento psicológico que é inevitável, mas ainda não óbvio. A descoberta mais perigosa de Jung não foi que algumas pessoas veem tudo, é que a maioria das pessoas que veem tudo nunca aprende a usar o que veem com sabedoria. O perigo não está na percepção em si, mas em falhar em desenvolver um relacionamento consciente com habilidades extraordinárias. Você não é demais para este mundo.
Você é exatamente o que a evolução da consciência exige. Uma vez que você aprende a usar sua percepção tão conscientemente, quanto Jung aprendeu a usar a dele. O perigo de ver tudo não é que você vê demais. É que você pode nunca aprender a ver com a integração e a sabedoria que seus dons exigem. Se você se reconhece na descrição de Jung do indivíduo altamente perceptivo, você faz parte de um tipo psicológico raro que Jung acreditava ser essencial para a evolução da consciência. Compartilhe nos comentários qual tipo de perceptivo diferenciado você é. Sua jornada de individuação se conecta com outros que trilham o mesmo caminho. Inscreva-se para mais insights sobre as descobertas de Jung, sobre o desenvolvimento psicológico que transcende as limitações do inconsciente coletivo. Se você está pronto para explorar mais insights de Jung, sobre tipos psicológicos que não se encaixam em padrões convencionais, se inscreva no canal para acompanhar meu próximo vídeo sobre os 7 lugares perigosos da psicologia de Carl Jung que destroem sua mente, onde revelarei os ambientes psicológicos que são particularmente tóxicos para indivíduos altamente sensíveis e perceptivos, e as estratégias de Jung para proteger sua consciência enquanto se engaja com o mundo inconsciente. Lembre-se de curtir este vídeo se agregou algum valor para você. Obrigado por assistir. Nos vemos no próximo tema. Valeu!